As pancadas de chuva sempre foram mais fortes no verão. Porém, nos últimos anos, além de mais fortes, estão mais frequentes e destruidoras. Episódios de seca intensa também estão mais rigorosos. Mudanças bruscas e severas no clima serão cada vez mais comuns, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Especialistas e entidades voltadas à preservação do meio ambiente apontam que essas alterações repentinas poderão causar cada vez mais impactos e prejuízos, caso não seja feito um planejamento entre os governos nos âmbitos municipal, estadual e federal. A reportagem é de Larissa Borer. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, os eventos extremos sempre aconteceram, porém, nos últimos anos estão mais frequentes. Desde dezembro de 2021, estados de diferentes regiões têm sofrido com as fortes e destrutivas chuvas. Cidades de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo tiveram dezenas de famílias desabrigadas e tantas outras que perderam seus entes queridos nos últimos 2 meses. Para Virgílio Alcides de Farias, advogado especialista em direito ambiental, construções em topos de morro e margens de rios não são locais considerados urbanos e, por isso, não podem receber casas. Porém, a especulação imobiliária fala mais alto. Em razão das mudanças climáticas, esses eventos eles serão mais frequentes e mais intensos. Quer dizer, essa informação todos os gestores públicos, municipais, estaduais, têm. Qual é o problema? Essas informações não servem a esses gestores públicos. A gente tem nos municípios aquelas áreas que chamam área de risco, mas na verdade são áreas frágeis, que são os rios, margem de rios, fundos de vale, várzea, topo de morro, terreno de alta declividade, que essas áreas não podem e não devem ser urbanizadas. Há muito teimam em não observar isso, em não respeitar as forças, as leis da natureza. E por que não respeita? Porque aí uma especulação criminosa imobiliária, que manda nas prefeituras, que estão nas câmaras municipais e que fazem com que os planos diretores desses municípios e lei de uso e ocupação do solo sejam loteadas essas áreas. Na terça-feira, 15 de fevereiro, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi castigada pelas severas chuvas que deixaram dezenas de mortos, desaparecidos e desabrigados. Segundo o arquiteto e urbanista Newton Massafumi, tragédias climáticas como essas poderiam ser evitadas com um planejamento dos governos em seus 3 níveis, municipal, estadual e federal. O chamado Plano de Contenção ou Plano de Adaptação Climática. Nós temos total disposição técnica para que a gente possa prever esses eventos. É possível você medir aonde vai ser feito, aonde vai ocorrer essas enchentes, simular, até visualizar em termos de mapeamento as áreas de risco das águas, porque nós temos como quantificar essas águas, ou seja, os governos municipais, estaduais e federais, se tiverem vontade política de fazer isso, eles têm condições de fazer. Newton Massafumi, que atuou como diretor do núcleo de pesquisa da Escola da Cidade e da elaboração do plano diretor nas subprefeituras de Santo Amaro e Cidade Ademar, explica que as chuvas não devem ser vistas como desgraça, e sim como bênção, e que o planejamento de meios para se armazenar o volume de água para épocas de seca intensa são formas de aproveitar os recursos dados. Nesse período de muita chuva, é um absurdo a gente ver a água como uma inimiga nossa. Pelo contrário, a água é uma dádiva, né? E se você for imaginar, a dádiva da natureza. E como tal, nós tínhamos que saber estar providenciando uma forma de recolher essa água, absorver essa água. Ou seja, nós estamos num cenário onde você tem, de um lado, uma displicência com relação a essa fartura de água que nós dispomos, porque cada chuva
nós ficamos, na verdade, acidentados pela água. Na verdade, nós tínhamos que nos prevenir para colher essa água tão farta que vem do céu. De acordo com o Greenpeace Brasil, é sabido que o estado do Rio de Janeiro é suscetível a eventos climáticos extremos por conta de suas características biofísicas. No ano de 2018, o Rio de Janeiro chegou a elaborar o Plano de Adaptação Climática, que visava formas de solucionar esses problemas oriundos dos eventos extremos. O porta-voz do Greenpeace Brasil, Rodrigo Jesus, afirma que o Plano de Adaptação Climática está inteiramente ligado com os recursos que os governos querem destinar a essas áreas de risco. As medidas de adaptação a esses eventos extremos, elas estão diretamente relacionadas com quanto que o poder público brasileiro está empenhado em destinar recursos para subsidiar condições, ou seja, de criar essa capacidade, de transformação perante aos eventos extremos, aos impactos. Para o advogado especialista em direito ambiental Virgílio Alcides de Farias, não dá mais para perder vidas por má gestão e falta de planejamento dos governos. Quer dizer, o discurso é o mesmo, a ausência de prática é a mesma. Quer dizer, no momento da tragédia, quer dizer, se faz grande mobilização, promessas, só que é impossível você resolver um problema desse. Você tem que mitigar a dor, sabe? O prejuízo continuará. Então, é necessário, repito, um plano nacional, estadual e municipal habitacional e a garantia para que essas áreas não sejam objeto de expansão urbana. Então, a prevenção é o remédio, quer dizer, ele é menos caro. Sabe, ele é milhões de vezes menos oneroso, porque evita, as tragédias que a gente vem acompanhando todos os anos, e isso vai ser com mais frequência. Então, é preciso que a sociedade comece a cobrar dos gestores públicos que sejam efetivos em soluções, não paliativos, para mitigar o momento. Nós precisamos ter soluções definidas, definidoras desse problema que é tão grave, que é um problema ambiental, ou seja, a falta de respeito com o nosso meio ambiente. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.